definiu inclusive uma fiança de 1 milhão de euros para a libertação condicional de Daniel Alves da prisão, pendente de recurso. Ele foi condenado, gente, a 4 anos e meio por estupro em uma boate em Barcelona. O julgamento, nós acompanhamos, aconteceu em fevereiro, no dia 22, foram 3 dias intensos de julgamento. A vítima foi ouvida, o jogador falou, testemunhas falaram. Sobre essa situação, à época, ele foi condenado a 4 anos e meio e ainda teve de pagar uma espécie de indenização à vítima de 150 mil euros. Nesta nova decisão que nós temos, liberdade provisória, pagando a fiança de 1 milhão de euros. Ele está preso em Barcelona. Se pagar, é solto. Existem algumas restrições. Por exemplo, ele não poderá ter passaportes, nem o espanhol, nem o passaporte brasileiro. Ou seja, isso significa que ele está proibido de sair do território espanhol. Inclusive, durante a audiência, ele disse aos magistrados que não iria fugir. Faz parte da sua defesa quando foi ouvido nesta terça-feira pela Justiça Espanhola nessa solicitação de liberdade. Ele terá também a obrigação de comparecer semanalmente ao tribunal para trazer explicações. Essa era uma oferta, inclusive, da própria defesa do jogador, de que ele poderia comparecer quando necessário para, por exemplo, o uso de algum tipo de medida restritiva, como tornozeleira eletrônica ou qualquer outra medida de controle. Ele também tem a proibição de se aproximar a menos de 1 quilômetro da denunciante, da residência dela, do local de trabalho ou de qualquer outro local que tenha sido frequentado ou que seja frequentado pela vítima. Portanto, a Justiça Espanhola acabou de conceder a liberdade para Daniel Alves. Vamos relembrar do caso que ele foi acusado de ter estuprado essa mulher e por isso também foi condenado. Essa acusação, ela acontece no final do ano de 2022, foi numa boate em Barcelona. A vítima foi atendida de acordo com um protocolo local para atendimento de vítimas de abuso sexual. Ele é denunciado e no dia 20, o Daniel Alves é preso preventivamente e desde então, 20 de janeiro de 2023, ele segue preso preventivamente por conta desta acusação que em seguida foi julgada de estupro contra esta mulher lá na Espanha. Muriel. E importante dizer, inclusive, Jairo, que a defesa já fez pedido semelhante de liberdade provisória outras vezes que não foram acatadas pela Justiça Espanhola. Eles alegaram, por exemplo, a possibilidade de fuga, o que dessa vez a defesa de Daniel Alves deixou muito claro que isso não iria acontecer, que Daniel Alves reside na Espanha, portanto, ele não sairia do país, não fugiria, não teria como ele fugir. Ontem mesmo teve audiência sobre esse caso, ele deixou muito claro que não existiria qualquer possibilidade de fuga e por isso, então, depois do que a gente tem acompanhado, depois de diversas solicitações de liberdade provisória por parte da defesa de Daniel Alves, agora sim, ele consegue essa liberdade provisória a Daniel Alves. Justiça Espanhola, portanto, depois de condenar Daniel Alves, decide que ele pode sim ter a liberdade provisória. E importante dizer que a defesa argumenta que ele já cumpriu 1/4 da pena preso, então já seria possível liberá-lo, pelo menos por enquanto, ter essa liberdade provisória e que ele não fugiria mais, porque aquele risco de fuga inicial que, segundo a Justiça alegava, ele também não existe mais, como o Jairo falou, passaportes foram retidos, ele não está com o passaporte nem o brasileiro, nem mesmo o espanhol. Exatamente, eu estou até dando uma olhada aqui no que foi divulgado pelo Tribunal de Barcelona em relação à liberação, a soltura, a liberdade de Daniel Alves na Espanha. E existem aqui algumas argumentações por parte do tribunal, explicando que, por exemplo, vale lembrar que a função da prisão provisória não pode, em caso algum, ser de antecipar os efeitos de uma hipotética pena que possa ser imposta ao acusado, ao arguido do caso, ou de promover a investigação do crime ou de obter provas ou declarações, uma vez que, para tais fins, a privação da liberdade ultrapassaria os limites constitucionais. Esta é parte desta decisão da Justiça Espanhola, que concedeu, portanto, liberdade a Daniel Alves mediante pagamento de 1 milhão de euros
para que ele possa regressar à liberdade. Lembrando que na Espanha, né, o prazo máximo para essa prisão preventiva é de 2 anos e ele já teria cumprido 1/4 da pena estipulada que acabou condenando ele.